Parece que o presidente Bolsonaro teve uma recaída. Vocês sabem que Bolsonaro mudou o seu comportamento nos últimos meses. Isso porque o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez aquilo que poucas pessoas, na verdade ninguém conseguiu fazer, que era domesticar Bolsonaro, adestrar Bolsonaro, colocar uma coleira no presidente. Os militares tentaram e falharam miseravelmente. Todos aqueles que tentaram controlar Bolsonaro, os seus filhos, fracassaram, não conseguiram. Porém, Fábio Faria veio e conseguiu colocar uma coleira, segurar Bolsonaro, domar Bolsonaro e também a sua família. A atuação de Fábio Faria fez com que Bolsonaro parasse de atacar as instituições, parasse de atacar o Congresso, o STF e as outras instituições republicanas. E esse momento de mais calmaria de Bolsonaro, sendo um enorme contraste com tudo aquilo que Bolsonaro sempre foi na sua vida política, atrelado aos R$ 600 do auxílio emergencial, fez com que Bolsonaro tivesse um aumento de popularidade nesses últimos dias, nessas últimas semanas, culminando com a confirmação do Instituto Datafolha, quando Bolsonaro passou de 32% para 37% de aprovação. Mas é claro que tudo isso é muito difícil. Essa mudança, mudar é complicado. Na administração, que é a minha área, nós falamos muito sobre gestão da mudança. O que é gestão de mudança? É você gerenciar algo que está sendo modificado dentro de uma organização. Pode ser um processo, pode ser um valor, pode ser uma marca, pode ser uma estrutura nova da organização. E é muito difícil você implementar qualquer tipo de mudança, porque nas organizações você vai encontrar resistência. O que é resistência? As pessoas elas não querem mudar, porque você tem já uma rotina, você já tem todo um processo, as pessoas elas já estão adaptadas. E mudar significa provocar um desconforto, uma nova adaptação. Então as organizações elas são resistentes à mudança. E quando você faz uma mudança na sua empresa, você precisa continuar administrando, continuar observando, porque depois que você muda a organização, ela tem estruturas e mecanismos para voltar a ser o que ela era antes. E todo o seu esforço, tempo, dinheiro e energia podem ir para o ralo se você não conseguir fazer uma gestão de mudanças eficiente. E talvez nós tenhamos visto uma recaída nesse processo de adestramento de Bolsonaro feito pelo Fábio Faria. Isso porque nesse final de semana, Bolsonaro fez com que Fábio Faria publicasse um vídeo no qual ele, Fábio, atacasse a Globo. Fábio Faria, no seu discurso de posse como ministro das Comunicações, elogiou a imprensa, falou do papel da imprensa e mostrou que teria uma postura um pouco mais comedida daquilo que nós estávamos esperando ou daquilo que todo o governo Bolsonaro foi. Mas talvez cedendo à pressão de Bolsonaro respaldado pelo aumento da popularidade, talvez Fábio se tenha visto na obrigação de postar um vídeo que ataca a Globo, que ataca o Jornal Nacional. Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos, eles não aparecem com o rosto está escurecido, não é escurecido, ele está borrado para não aparecer o rosto de nenhum dos dois jornalistas, mas é um vídeo que é um ataque. E o Maurício Sticer falou isso ontem à noite no UOL. Um vídeo compartilhado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e vários outros integrantes e apoiadores do governo usa imagens borradas dos apresentadores do Jornal Nacional. Sabemos que a notícia boa nunca será divulgada, diz o narrador. Sem autor identificado, o vídeo também critica a rede social de Mark Zuckerberg, exibindo a frase: Facebook bloqueia mundialmente contas de apoiadores de Bolsonaro, acompanhado da voz do narrador, porque sabemos que não é do interesse deles que você seja livre. Essa publicação do Fábio Faria aconteceu dia 15 de agosto, ou seja, um dia após a aprovação de Bolsonaro, Bolsonaro ter tido a certeza que a sua aprovação aumentou. Fábio Faria vem a público e dá aquela pauladinha na imprensa. Mas é claro, porque esse é o espírito de Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito a primeira vez na sua carreira política lá no final dos anos 80 para ser vereador da cidade do Rio de Janeiro, fazendo um confronto. Ele ameaçou que iria explodir bombas na cidade do Rio de Janeiro para poder lutar por melhores salários para o exército.
E aí o que aconteceu? Ele saiu na Veja, ele teve uma repercussão, foi eleito. Então o Bolsonaro, ele gosta do conflito, ele gosta do embate. E aquele Bolsonaro, paz e amor, não correspondia com ele, não era o Bolsonaro que nós estávamos acostumados. Mas, para Bolsonaro, deu muito certo o Jairzinho Paz e Amor. Ele conseguiu aumentar a sua popularidade e é claro que isso facilita a sua reeleição. Mas algo dentro dele formiga, ele precisa do combate, ele precisa atacar. Então ele conseguiu ter, pelo menos nesse momento, uma recaída para atacar a Globo. Ainda segundo o jornal, o Ministério das Comunicações informou que não se trata de uma campanha institucional e que o vídeo foi feito por um apoiador que enviou a Fábio Faria, que gostou da mensagem e publicou nas redes sociais. Isso tudo pela reportagem aqui da coluna do Maurício Sticer, crítico do UOL. Segundo a reportagem publicada pelo Estadão neste sábado, dia 15, desde que o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortos pela Covid, há uma semana, o presidente Jair Bolsonaro passou a cobrar da equipe do ministro das Comunicações uma resposta à cobertura do assunto pela imprensa, principalmente do Jornal Nacional. E aí nós temos o revide por parte do Fábio Faria. É interessante que eles só publicaram isso depois que a aprovação de Bolsonaro foi confirmada, que ela teve uma melhora. É claro que é uma recaída do presidente e é muito possível que a gente comece a ter outros momentos de recaídas de Bolsonaro, ainda mais agora que houve a confirmação que Bolsonaro está mais respaldado pela população. Gostaria muito que você deixasse aqui um comentário a respeito do assunto, me siga também lá no Twitter, @profleooficial, e se inscreva aqui no canal no YouTube e ativando também as notificações.